Fala galera, primeiramente muito boa tarde, mais uma semana começando por aqui e eu acredito que você, como o restante do país, aqui no estado também, nós seguimos em quarentena, seguimos dentro de casa. Eu acho que é uma previsão de 7 a 10 dias pelos os noticiários que eu vi ontem. Então, seguimos trabalhando em casa, seguindo desenvolvendo as atividades em casa, os projetos, aprendendo, aperfeiçoando, entrando em contato virtual com a nossa equipe, com quem está fazendo o projeto junto com a gente, com quem está na parte colaborativa do nosso projeto. Então, as etapas, os projetos seguem, as atividades seguem, a gente não pode ficar parado. Ainda mais quando a gente tem a oportunidade de estar trabalhando em casa, de estar desenvolvendo as nossas atividades em casa. Então vamos lá. Mais uma vez, como sempre, eu vou passar para vocês aqui o dia a dia, das etapas práticas de um projeto. Então, como a gente está iniciando a semana mais focada no conteúdo para projeto elétrico, eu vou estar mostrando para vocês as etapas de um projeto que nós estamos em andamento. É uma das etapas iniciais. Para quem está dentro do treinamento, nós temos um checklist das etapas que nós temos que cumprir para iniciar e para entregar o projeto elétrico. Então, a gente tem no checklist etapa 1, o que precisa ser feito, etapa 2, o que precisa ser feito, etapa 3, e assim por diante até você concluir o projeto. Então, nesse checklist, a gente sabe exatamente qual é o método que funciona para nós, que a gente chamou ele de método PRO. Então, a gente tem todo esse checklist de um fluxo de trabalho que dá resultado, que dá produtividade. Nenhuma etapa fica, vamos supor assim, empacada. Todas elas têm uma sequência de atividade para o projeto fluir no melhor tempo e na melhor produtividade possível, tá? Que é o que nos está trazendo mais resultado. Então, assim, nesse checklist, a gente tem em qual etapa você vai estar fazendo o lançamento das tomadas, qual etapa é os eletrodutos, qual etapa é o dimensionamento da fiação e o dimensionamento dos disjuntores, qual etapa que você vai fazer o diagrama unifilar. Então, a gente tem tudo isso sequenciadinho para ter uma produtividade boa, para ter um lucro bom e o valor da hora do projeto de instalações está mais elevado, para a gente elevar o valor da nossa hora de trabalho, tá? Que esse é o nosso objetivo, fazer o mesmo projeto em menos tempo. E para isso a gente segue esse checklist, esse cronograma, todo esse planejamento para cada projeto, que é um padrão e que tem funcionado, que tem nos dado altos resultados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um projeto que está em andamento, que a gente está desenvolvendo as etapas iniciais dele. Então, bora lá, vamos para a prática. Primeiro, eu vou introduzir você nesse projeto, tá? Provavelmente eu vou gravar mais vídeos sobre esse projeto. Ele é um projeto grande, é um projeto de aproximadamente 4.000 metros quadrados. Então, a gente tem bastante instalação, etapas assim que são, comparado com uma residência unifamiliar, são etapas assim mais, não complexas, é as mesmas etapas, mas é uma etapa um pouco mais lenta, porque dá mais trabalho, né? Então, a gente tem alguns processos de automação aqui dentro do Revit, que foi criado dentro dessa template, tá? Então, assim, esse é um projeto de uma clínica, e a gente está desenvolvendo o projeto elétrico e o restante dos projetos de instalações, hidráulico, hidrossanitário e de prevenção contra incêndio, tá? Então, é o seguinte, o projeto não foi entregue em plataforma BIM, foi entregue em plataforma CAD. Então, essa aqui, ó, que você tá vendo, que eu cliquei agora em azulzinho, é o projeto arquitetônico do pavimento térreo, só que é em plataforma CAD. Então, ele é uma planta do CAD, tá? Ela é uma planta baixa em DWG que a gente importou aqui para o Revit. Como eu já falei várias vezes aqui, já tem um vídeo gravado falando sobre isso, explicando quais os métodos
que a gente utiliza quando a gente recebe um projeto em plataforma CAD. Porque muita gente ainda acha que quando a gente recebe o projeto em plataforma CAD, a gente não tem como desenvolver o projeto de instalações em plataforma BIM. Então, isso é um mito. É possível sim, é possível ter produtividade sim, é possível entregar um projeto com qualidade, com compatibilização, uma entrega 100% mesmo que o projeto não seja em plataforma BIM. Se você não sabe como faz isso, você acessa no IGTV ou no canal do YouTube e confere esse vídeo que eu te mostro quais, se não me engano, são quatro processos diferentes que você pode utilizar para desenvolver o projeto de instalações em Revit, utilizando um projeto arquitetônico do CAD, tá? Então, confere lá que você vai estar aprendendo bastante e é assunto da prática, tá? Então, é a prática do nosso dia a dia no escritório. Então, vamos lá. Como eu já falei, esse é um projeto grande e o que a gente fez aqui? Então, nós dividimos os ambientes, isso lá no projeto arquitetônico, tá? Com base no que foi passado no projeto arquitetônico. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, essa é a planta do meu projeto arquitetônico, tá? E essa aqui é a minha marcação do projeto aqui no Revit, tá? Você pode ver que praticamente dá igual essas áreas, só que uma diferença bem importante é aqui. Aqui no Revit a gente obtém os valores de área e perímetro automáticos, tá? E aqui no CAD o arquiteto teve que posicionar manualmente cada uma dessas áreas. Então, olha quantos cômodos nós temos aqui. Uma infinidade de cômodos que ele teve que posicionar isso manualmente. Então, eu vou dar um delete aqui, só para você entender como que a gente insere essa marcação dentro aqui desse ambiente. Então, o que eu vou fazer aqui para inserir esse ambiente aqui? Eu vou clicar simplesmente em espaço e vou estar trazendo a marcação aqui, ó. Prontinho. Aí você já vê que a minha área e o meu perímetro foram calculados automáticos aqui no Revit. Ele separa por ambiente, que é esse aqui que eu cliquei em azul, e a única coisa que eu preciso fazer é deixar esse ambiente com a mesma nomenclatura que o projeto arquitetônico. Então, eu só vou nomear os ambientes porque não está nomeado em plataforma BIM, tá? O Revit não entende que essa notação significa o nome desse ambiente. Então, as mesmas coisas para os demais, tá? Ó, toda a área foi calculada, você vê que ele marca em azul. Então, é só você posicionar os espaços com essa anotação aqui padrão. Então, toda a circulação já está pronta, ó, você vê que as áreas deram iguais. Só que o que acontece? Quando você abre o projeto lá no CAD, ele tem toda, que a gente chama de polyline, né? Todas as polylines desenhadas aqui para marcar essas áreas. Então, o que o arquiteto teve que fazer? Fazer uma polyline em cada um desses ambientes para conseguir obter o valor da área. O que aqui no Revit é automático, como você viu, tá? Então, você deve estar se perguntando, por que aqui não apareceu a quantidade de tomadas e a potência de iluminação? Porque ainda falta uma pequena configuração nesse ambiente para ele nos dar esses valores, essas quantidades automáticas, tá? Então, aqui, ó, você pode estar movendo para o lado que quiser, tá? Então, essa é uma anotação, tá? Você vê aqui que ela pertence à família de anotação de espaços com área e perímetro, sendo que você pode remover os valores de área e perímetro, deixando apenas a quantidade mínima de TUCs, que são as tomadas de uso geral, e são as potências de iluminação. Se você não sabe o que é tomada de uso geral e tomada de uso específico, qual a diferença entre elas, você também acessa um vídeo lá no IGTV e no canal do YouTube, que eu vou mostrar para você detalhadamente, com exemplos, quais são as tomadas de uso geral e quais são as tomadas de uso específico, tá? E por que tem essa diferenciação entre elas. Então, acessa lá e confere esse conteúdo, tá? Então, vamos voltar aqui para o projeto.
eu já tenho essa anotação. E o que acontece? A seguinte etapa que nós vamos listar é a quantidade mínimas de tomadas de uso geral e as quantidades mínimas de potência de iluminação, tá? Então, isso com o que a gente se baseia para fazer esse dimensionamento? Na norma, sempre vai ser na norma, tá? 5410 para esse tipo de projeto. Então é o seguinte, por que a gente não quantifica a quantidade mínima de tomadas de uso específico ou de uso especial, como alguns chamam? Porque isso não tem valor mínimo pela norma. Quando você conferir o vídeo que eu já gravei, que está no IGTV e também no YouTube, aí você vai entender para que é utilizada as tomadas de uso específico e por que a norma não recomenda que tenha um número mínimo para esse tipo de tomada, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai dimensionar a quantidade mínima de TUCs, que são as tomadas de uso geral, e a potência mínima de iluminação para cada um dos ambientes conforme a norma, tá? A gente sabe que hoje em dia a quantidade de aparelhos que exigem energia, que exigem estar ligado a uma tomada é muito maior do que antigamente, do que quando foi desenvolvida essa norma para o projeto elétrico, tá? Então a gente sabe que tem que ficar bem claro que a quantidade de tomadas de uso geral que a gente está calculando é a quantidade mínima. Então, o que a gente faz? A gente calcula a quantidade mínima para cada ambiente e aí a gente vai definir, além delas, quantas nós vamos inserir em cada ambiente. Então, por exemplo, uma sala, um consultório, vamos abrir aqui. Ó, um consultório. Aqui ele está me pedindo pelo menos 3 tomadas de uso geral, tá? Lembrando que nós vamos voltar e configurar esse cálculo. Vou mostrar para vocês como faz esse dimensionamento automatizado dentro do Revit. Então, por exemplo, aqui ele está me pedindo 3 tomadas de uso geral. Aí o que eu vou ver? Já conversei com o arquiteto e ele me passou que essa é a mobília pré-projetada. Então, mais ou menos vai ser essa a posição da mobília. Então, em função disso, nós vamos conversar ou com o arquiteto ou com o proprietário da obra, quem vai estar utilizando isso são os médicos dessa clínica. Então, a gente entra em contato com eles, a gente marca se essa é a mobília, aonde que vai ficar os equipamentos. O que ele vai utilizar de equipamentos? Vai utilizar um computador? Vai utilizar um retroprojetor? Vai utilizar sei lá, uma máquina que precise estar ligada numa tomada nesse consultório, algum aparelho para fazer algum exame nesses demais consultórios. Então, essas informações a gente precisa ter para conseguir locar as tomadas, tá? Mas então vamos partir do básico, do inicial. Seguindo as 3 tomadas mínimas que a gente precisa, nós vamos posicionar elas aqui dentro do nosso ambiente, tá? Então, a gente já sabe que aqui a gente vai precisar da tomada para o computador que vai estar posicionado nessa bancada. E assim, nós vamos distribuir elas no ambiente conforme a gente ache necessário. Então, pode ser que aqui eu coloque 5 tomadas para atender as necessidades de quem vai estar utilizando isso depois de pronta a obra, tá? Porque o objetivo do projeto é esse, prever tudo que vai ser utilizado quando a obra estiver em uso, quando a obra estiver sendo utilizada, tá? Então, beleza. Seguimos as 3 tomadas mínimas. E por que a gente faz esse cálculo se a gente vai dimensionar mais? Porque a gente não sabe. Pode ser que em alguns ambientes a gente posicionaria só 2 tomadas. Só que o que acontece? A norma exige 3. Então, a gente sempre precisa saber, sempre precisa verificar o que a norma recomenda, para o nosso projeto estar 100% dentro da norma, tá? A norma não é só recomendação, a norma é regra. Então, nós temos que seguir o que a norma está nos exigindo, que está nos recomendando, para a gente fazer o projeto dali para cima, além do que a norma exige, tá? A mesma coisa para a potência de iluminação. Ao contrário do que a norma prevê, hoje em dia a gente tem as lâmpadas de LED,
que a gente sabe que tem uma potência muito inferior às demais lâmpadas. Então, por exemplo, as luminárias de LED têm, as lâmpadas de LED têm 10 volts, 7 volts, dependendo da potência de iluminação dela. Então, varia muito. Só que é sempre muito inferior ao que recomenda a norma. E daí, o que a gente faz? Coloca uma única luminária aqui no centro para 10 volts, para colocar uma lâmpada de LED. A gente ainda não pode fazer isso. A gente tem que seguir a potência mínima de iluminação que a norma prevê. Então, a gente não pode estar atendendo um valor menor do que o mínimo que a norma recomenda. Então, indiferente aqui, se eu vou colocar uma lâmpada de LED ou um outro tipo de luminária, ou um pendente, enfim, quantas eu posicionar aqui, vai ter que atender a potência mínima da norma. Não tem choro, não tem o que fazer. Tem que colocar a potência mínima que está sendo exigida pela norma. Então, a norma é sempre a base. Você calculando daí para cima, beleza, só que tem que seguir as quantidades e as potências mínimas que a norma recomenda, tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Mas e aí, Júlia, o que a gente faz depois que a gente colocou, vou voltar aqui para esse ambiente, depois que a gente fez a marcação, que a gente indicou esse ambiente, que a gente encontrou o valor da área e do valor do perímetro. O valor da área nós vamos utilizar para calcular a potência mínima de iluminação desse ambiente e o perímetro, a potência mínima de tomadas. Como que eu sei isso? Porque está na norma. Então, a gente vai abrir os documentos aqui de apoio projetos e vamos abrir aqui informações, tá? Bom, então aqui informações eu já tenho o que a norma recomenda para os pontos de tomada, tá? Quantos pontos de tomada eu preciso, qual a previsão de carga de iluminação, quais as potências que a gente atribui para cada ponto de tomada. Então, isso a gente segue da norma, isso daqui é um print da norma. Então, é o que a gente vai seguir para desenvolver o projeto. Então, aqui a gente tem quais são as quantidades que a gente adota para cozinhas, quais são que a gente adota para dormitórios. Então, tudo isso tem na norma. Tudo que a gente está seguindo aqui dentro do projeto, dentro da template, dentro do método, é 100% atendendo a norma, tá? A mesma coisa para as potências. Qual a quantidade que a gente vai estar utilizando para a potência dos banheiros, das copas, qual a potência para cada uma dessas tomadas, além de que sempre é importante lembrar, o valor de norma que a gente tem aqui é os valores mínimos. A gente sabe que hoje a gente tem muitos eletrodomésticos, principalmente na área de cozinhas e lavanderias, que a gente precisa uma potência maior, mais tomadas específicas para esses ambientes, porque os nossos eletrodomésticos que a gente tem hoje não existiam antigamente quando foi criada essa norma, quando foi desenvolvida e estudada essa norma. Então, a gente precisa levar essa norma sempre como mínimo para nossa edificação, tá? Então, aí você vai ter que levar em conta vários fatores. Que tipo de equipamento o proprietário da obra vai estar utilizando? Quando é um edifício que a gente não sabe quem vai morar lá, a gente vai levar em consideração qual é o padrão do edifício, se é padrão alto, padrão médio ou padrão baixo. Isso vai mudar a nossa quantidade de tomadas, as potências de tomadas. Então, é sempre bom levar em consideração o que vai ser utilizado na obra quando a obra estiver em uso, quando as pessoas estiverem morando, quando as pessoas estiverem trabalhando e utilizando a obra que a gente está projetando aqui, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês algumas tabelas que a gente tem automatizada aqui dentro da template para a gente desenvolver cada vez com mais agilidade o nosso projeto elétrico, tá? Então, beleza. Todas as nossas tabelas, nossos dimensionamentos vão estar aqui dentro de tabelas e quantidades dentro do Revit, tá? Aqui na aba de navegador do projeto mesmo. Então, vou mostrar para vocês aqui duas formas que a gente tem de estar dimensionando essas potências e essas quantidades mínimas conforme está recomendando a norma, certo? Então, aqui ó, nós vamos abrir essa tabela aqui, ó,
quantidade mínimas de TUC, que são as nossas tomadas de uso geral, conforme está sendo recomendado pela norma, tá? Então, olha só, aqui, ó, são todos os ambientes que eu já listei, que nós, na verdade, nós já listamos lá no projeto, lá na planta baixa, que eu mostrei antes para você. E aqui, ó, nós temos a classificação de cada um dos cômodos individuais, tá? Então, olha só, aquele outro ambiente que eu acrescentei agora foi o ambiente do hall, que ele está no pavimento térreo. Então, agora a gente vai encontrar aonde que ficou o hall aqui. Você vê que essa planilha está totalmente configurada, toda organizadinha para você desenvolver seu projeto. Então, aqui a gente está dividindo por pavimento. Cada um dos ambientes que foram inseridos lá no projeto, lá na planta baixa, estão listados aqui. Então, ó, o hall que eu inseri lá, eu vou remover a marcação. O hall que eu inseri lá é esse aqui, ó. Já está localizado no pavimento térreo, tá? E você vê que aqui, ó, eu vou selecionar a linha dele. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. A linha dele é essa. Então, você vê que aqui não está configurada nenhuma das tomadas com a potência de 100 VA ou 600 VA. Então, o que está acontecendo aqui nessa tabela configurada, tá? Opa, vou trocar aqui ambiente, daí o comando WT ficou marcado ali. Mas não tem problema. Então, é o seguinte, aqui na primeira coluna vão estar listados todos os ambientes que eu inseri lá no meu projeto, tá? Conforme eu mudar o nome aqui, vai mudar lá. Então, eu vou abrir aqui a planta do térreo. Vou dar o comando WT, que é o comando que eu dei antes, para posicionar aqui na minha visualização todas as janelas que eu tenho abertas. Então, eu tenho aberto a planta baixa e a minha tabela. Então, é o seguinte, ó, eu vou encontrar aqui o meu hall. Se eu mudar o meu hall aqui, o meu nome, se eu colocar aqui hall térreo, térreo, ele vai mudar automaticamente aqui na minha planilha, tá? Então, cada ambiente que você inserir ou que você alterar aqui no projeto, vai alterar na planilha. Então, aqui eu vou voltar ao meu nome, vou deixar só hall mesmo, que é conforme está no arquitetônico, então eu não vou estar criando outros nomes fora do projeto arquitetônico. Então, tá aqui ele, tá? Ah, deixa eu ver se aqui, ó, tá aqui ele. Fiquei escondendo ele com a minha imagem. Bom, mas então vamos lá. Então aqui eu tenho todos os ambientes nessa primeira coluna. Nas 4 colunas seguintes vai estar a minha distribuição, a minha classificação dos cômodos conforme a norma, tá? Então são esses os cômodos que a gente separou conforme está lá na norma. Então tem os ambientes comuns, banho, serviço, varanda e garagem. Então são essas as 4 classificações que têm valores diferentes lá na norma, tá? Aqui na próxima coluna a gente vai ter a área, que ele vai encontrar automaticamente lá na planta baixa, lá no nosso projeto, certo? E aqui, por último, o perímetro. Então, vai ser o perímetro que também é obtido e calculado automaticamente na planilha e no projeto aqui no Regi. Como eu mostrei para você, aqui na parte do hall, que eu criei o hall, o ambiente do hall, e ele já me dá exatamente qual o valor da área e qual o valor do perímetro desse ambiente, tá? Então, aqui voltando para minha tabela, a última informação que eu vou coletar a partir disso é a minha quantidade mínima de tomadas de 100 VA e de 600 VA, conforme está me recomendando a norma, tá? Então, você vê que aqui já tem alguns calculados e eu vou mostrar para vocês agora como que a gente seleciona o hall, tá? Então, aqui, ó, tá o hall. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Então, aqui, ó, você vê que quando eu clico ele aqui, ele já seleciona o ambiente aqui na minha planta baixa, ó. Se eu selecionar um outro ambiente, esse aqui, ó, ele já vai estar me indicando aonde que tá esse ambiente lá na planta baixa. Então, é bem bacana essa interação do Revit, onde a gente está fazendo uma construção virtual, um único modelo dentro aqui do projeto, tá? Então, beleza. Aqui, ó, no hall, a gente vai dividir os ambientes dele. Como a norma não diz pra gente que
quais são as diretrizes que a gente considera para o ambiente que se chama hall, a gente vai considerar ele como um ambiente comum, tá? Porque é o mais próximo que ele se enquadra. Então, ele não é nem banheiro, não é área de banho, não é área de cozinha, não é área de lavanderia, não é uma varanda, não é uma garagem. Então, a gente vai considerar ele como um ambiente comum aqui para o projeto, tá? Para isso, eu vou marcar com certinho aqui, ó, nesse quadradinho, e você vai ver que já vai alterar automaticamente aqui a minha coluna. Então, ó, vou marcar aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele já marcou que eu preciso, no mínimo, conforme está na norma, 7 tomadas de uso geral de 100 VA. Então, olha só que bacana. Olha só que automático. A gente não precisa passar esses dados de área e de perímetro lá para Excel, que nem a gente fazia antes, quando a gente fazia projetos lá no AutoCAD. Aqui a gente já vai calcular automaticamente, tá? Então, feito isso, agora eu vou abrir com vocês a nossa segunda tabela, tá? De dimensionamento, onde a gente vai ver qual é a potência mínima de iluminação e rever a potência mínima de tomadas, tá? Quer dizer, antes de abrir essa tabela, eu quero abrir para vocês alguns campos, algumas configurações que a gente tem dentro dessa aqui de TUGS, tá? Então, ó, para quem já trabalha, já utilizou as tabelas, todas as informações que a gente vai inserir em uma planilha, elas estão aqui, ó, tá? Então, ó, nós temos as informações dos ambientes, dos espaços e as informações do projeto. Então, o que a gente tem aqui classificando essa tabela? Quais são os níveis, quais são os cômodos, qual a área, o perímetros e as tomadas, tá? E para fazer isso, para ter esses cálculos, a gente tem algumas fórmulas que a gente insere, olha só, que a gente insere aqui dentro do Revit mesmo. Então, a gente inseriu a fórmula uma vez, ela vai estar calculando automaticamente sempre, tá? Então, a mesma coisa para os demais. Área e perímetro, o Revit calcula sozinho, é um parâmetro já criado. E os demais, a gente que cria esses parâmetros, tá? Então, é isso aí, galera. Eu vou partir para outra planilha aqui. Essa parte de configuração das tabelas, ela é um pouco mais avançada. Não tem como eu estar explicando para vocês aqui numa aula, tá? Então, eu vou vir aqui na potência de iluminação mínima e na potência de tomadas, tá? Então, eu vou encontrar aqui, ó, o meu hall, que é esse aqui. Eu já tenho a área dele, já tenho o perímetro dele aqui pronto, que nem o Revit encontrou automaticamente dentro do modelo. E aqui a gente vai ter o nosso cálculo da potência mínima de iluminação. Como que ele calcula essa potência mínima de iluminação? A gente tem já esses valores, conforme está aqui na norma, que conforme eu abrir as informações para você, das potências mínimas para iluminação, tá? A cada 10 metros quadrados que considera, a cada 6 metros quadrados, perdão, a cada 6 metros quadrados quanto considera, acima desses 6 metros quadrados quanto que vai considerar. Então, ele está calculando automaticamente aqui conforme as configurações da tabela, tá? Então, aqui a gente tem o valor mínimo adotado para essa iluminação. Não sei se está vendo aqui. Tá, aqui não dava para ver, então eu vou subir um pouco a minha imagem para ela ficar mais ou menos aqui no meio. Então, a gente vai conseguir aqui, ó, ver o que a gente está considerando na linha para o hall e o que temos aqui em cima nas colunas, tá? O título das nossas colunas. Então, aqui também está dividido pelo pavimento, certo? Então, aqui nós temos o hall. Essa é a potência mínima de iluminação, então você vê que é uma potência bem alta, só que é o que a norma recomenda, tá? Então, a gente não tem como estar dimensionando menos do que isso. Aqui é a nossa potência adotada. E aqui são as distâncias mínimas das TUGs, que são as tomadas de uso geral, conforme está na norma. E aqui é o cálculo da quantidade de tomadas de uso geral. Então, aqui a gente tem 7 tomadas de uso geral dimensionado, conforme na outra planilha, e foi adotado 7. Então, agora a gente pode voltar aqui para a nossa planta do térreo. E o que acontece? Então, aqui a nossa planta já foi automatizada com a quantidade
de tomadas de uso geral e a quantidade mínima de potência de iluminação, tá? E a partir daí, a gente vai seguindo as outras etapas do projeto. Então, você vê como é rápido, como é fácil trabalhar aqui com o Revit, quando a gente tem automação de alguns processos, tá? Então, a gente não está fazendo um lançamento automático de tomadas, porque isso não existe. As tomadas, quando a gente faz o lançamento automático, que alguns softwares fazem, ele não posiciona conforme o usuário vai estar utilizando. Então, ele pode distribuir uma a cada lateral aqui, só que acontece que os pontos que eu preciso das tomadas mesmo é nessa posição aqui, onde vai ser a recepção, onde vai ter telefone, internet, computador, monitor, quem sabe aparelho de TV aí. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente projeta aqui no Revit, a gente está projetando para o nosso usuário final, para quem vai estar utilizando esse ambiente. Então, não tem dimensionamento automático da posição das tomadas, mas a gente tem com muita facilidade quanto o dimensionamento da quantidade de tomadas, a quantidade de potências de iluminação que a gente precisa ter e atender aí a norma, tá? Então é bem fácil trabalhar com Revit, você vê que esse processo aqui de listar isso para cada ambiente é muito fácil, você vai entrar aqui na planilha, só vai selecionando, marcando com o xizinho qual é o ambiente e qual e quanto ele vai dimensionar. Ele dimensiona isso automaticamente, tá? Com configurações feitas. Então, já vem há muitos anos que a gente vem complementando esse template, complementando esse arquivo modelo, esse arquivo base, para você estar desenvolvendo esses projetos. E é importante que também, além do template bem configurado, um template útil para você, que você siga um fluxo de projeto, para você aumentar o valor da sua hora trabalhada e ter uma maior produtividade na elaboração dos seus projetos de instalações, assim como os demais projetos que você está desenvolvendo. Então é isso por hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo.